Saudações, alunos da terceira série. Estamos começando mais uma aula de História. Uma aula que a gente vai tratar a conclusão da Primeira Guerra Mundial. O que essa guerra, essa Primeira Guerra Mundial, representou para o mundo ali da frente? O que ela mudou no mundo? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender as consequências da Primeira Guerra Mundial. O que mudou na Europa? O que ficou melhor? O que ficou pior? Como ficaram os governos europeus? Acabaram-se realmente as disputas ou essas disputas continuaram? Vai haver mais conflitos ou não? Vamos lembrar que eles consideravam a Primeira Guerra Mundial a guerra que acabaria com todas as guerras. Oh, doce ilusão! Mas vamos lá, vocês lembram quais foram os motivos que levaram a Europa a iniciar a Primeira Guerra Mundial? Você sabe quais foram as grandes alianças militares dessa guerra e quem saiu vitorioso dessa guerra? Então, vamos relembrar aqui. Quais foram os motivos? Disputas econômicas e imperialistas, além de um grande sentimento nacionalista que criaram um clima de atrito entre os grandes países capitalistas europeus. Então você vai ter principalmente o nacionalismo e as disputas imperiais. Esses motivos vão levar. Claro que você vai ter o grande estopim, que é o assassinato do herdeiro austríaco. Sabe quais foram as grandes alianças militares dessa guerra e quem saiu vitoriosa? Bom, foram duas grandes alianças. Uma delas, inicialmente, fazia parte da Rússia, a França e a Inglaterra, a Tríplice Entente, e a outra, inicialmente, fazia parte da Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Isso no momento inicial. No decorrer das guerras, alguns países mudaram dessas alianças. Uns saíram, outros entraram, um virou a casaca. E quem saiu vitorioso aqui? Foi a aliança que inicialmente contava com a Rússia, a França e a Inglaterra. Essa foi a aliança que saiu vitoriosa no final da guerra. Lembrando que aqui a Rússia já havia saído da guerra, pois estava sofrendo uma revolução em seu território, e os Estados Unidos e a Itália haviam entrado nessa aliança para ajudar uma movimentação no fim da guerra. Você sabia que a Grande Guerra também foi uma guerra de família? Todos os grandes monarcas da Europa tinham um vínculo de parentesco entre eles. A maioria desses monarcas que se envolveram na Primeira Guerra Mundial eram todos netos da rainha Vitória, da Inglaterra, tá? Que ela era considerada a avó da Europa. Aqui nós temos uma cena, você tem o líder alemão, o Kaiser, junto com o rei da Inglaterra, que era seu tio. Aqui no outro lado nós temos de novo o Kaiser, junto com o czar Nicolau II, da Rússia, que era seu primo. E o Jorge VII, que vai assumir aqui depois a monarquia inglesa, se colocar ele no lado do czar da Rússia, tem fotos disso, eles são muito iguais, que também são primos, tá? O Jorge, que também era tio do Nicolau II. No fundo, era uma grande guerra de família. Todas as grandes monarquias inglesas, europeias, tinham laços familiares entre seus líderes. A Primeira Guerra Mundial pode ser considerada o fim do antigo regime. Lembra aquele antigo regime que a gente falava antes da Revolução Francesa, dos monarcas absolutistas com muitos poderes? A gente fala que na França o antigo regime acabou com a Revolução Francesa. Mas, gente, ainda você vai ter muitos vestígios daquele feudalismo e do antigo regime em vários países europeus. A Primeira Guerra Mundial é que acaba com isso mesmo, tá? Pois foi por causa da Primeira Guerra Mundial que grandes monarquias autoritárias sucumbiram a essa guerra. Tá? Por isso, muitos países e povos se tornaram independentes após a queda de antigos impérios. Então, compreender esse processo possibilita entender outros conflitos decorrentes de decisões ali tomadas. Qual que seria o maior desses conflitos? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu exatamente porque a Primeira Guerra Mundial não resolveu os conflitos. Certo? Então vamos pensar aqui como que era a Europa no início da guerra. Você vai ter então duas grandes alianças, ó, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, aliança central. E daí nós temos o Reino Unido, a França e a Rússia do outro lado. Aqui na região dos Balcãs, nós temos Montenegro, Albânia, vários aí países aí que estiveram envolvidos no conflito. E tivemos o Império Otomano. Na parte norte, Suécia, Noruega, Dinamarca, vários países aqui que se mantiveram neutros nesse conflito. Olha o que a guerra fez com o mapa da Europa. Vários países foram inventados. A Turquia, o Império Turco-Otomano, se fragmentou. Você vai ter Turquia, Síria, Iraque, vários países aí criados.
A Rússia deixou de existir e depois da Revolução se torna União Soviética, o primeiro país socialista da história. E vários países são criados aqui. A Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia. O Império Austríaco deixa de existir também. Você vai ter a Áustria e a Hungria. Vários países dos Balcãs se juntam e criam a Iugoslávia. Então você tem uma grande mudança aqui. E ainda mais, você vai ter regiões de conflitos ainda entre esse mapa. Como, por exemplo, o corredor polonês aqui. Porque uma parte aqui vai ficar a Alemanha, aqui a Alemanha, e no meio, para dar um porto para a Polônia, você tem esse território, que vai se tornar muito importante para compreender a Segunda Guerra Mundial, o início disso aí. Então veja como o mapa mudou. Muitas dessas mudanças ainda estão em conflito até hoje. Mas vamos para a nossa atividade. Comparando o mapa político europeu antes e depois da Primeira Guerra Mundial, o que nos é permitido concluir? Vocês têm um tempo aí para pensar e a gente já retorna. Então, alunos, responderam? Vamos lembrar sempre, é um exercício discursivo, então eu estou dando uma sugestão de resposta. O seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas é claro, alguns elementos você tem que ter incluído no seu texto. Comparando o mapa político europeu antes e depois da Primeira Guerra Mundial, o que nos é permitido concluir? Bom, ao compararmos o mapa político europeu antes e depois da Primeira Guerra Mundial, é possível perceber que a guerra ajudou a derrubar vários impérios, que ajudou diversos povos a alcançar a sua independência e formar novos países na Europa. O problema da formação desses novos países é que muitos deles vão ter suas fronteiras estabelecidas sem que os outros países gostem muito. Então você continua tendo disputas territoriais de fronteiras. Mas a grande criação que concluiu, colocou a chave final na Primeira Guerra Mundial, foi o chamado Tratado de Versalhes, que ele foi imposto à Alemanha em 1919. A guerra ela acaba em 1918, é assinado o cessar-fogo, mas ainda daí que eles começam as negociações para a paz. Se essas negociações não der certo, a guerra poderia continuar. E o tratado só fica pronto em 1919. Então, após a assinatura do cessar-fogo em 1918, os líderes das nações vitoriosas se reuniram com os derrotados em Versalhes, na França, para negociar os termos de paz. Essa reunião ficou marcada pelos 4 grandes que eu trago aí. São os embaixadores ou chefes de estados dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Itália. Esses aí vão ser os autores do Tratado de Versalhes. Eles que vão fazer a imposição de Versalhes, que vai ser bastante problemática.
O tratado que foi feito foi imposto à Alemanha. A Alemanha não podia negociar, ela nem podia participar das mesas de negociação. Eles se reuniram sem o embaixador alemão, fizeram o acordo, saíram e deram, ó, você vai ter que assinar isso aqui. E o tratado impunha termos muito punitivos à Alemanha. Só um país não concordou muito com esse tratado, que foi os Estados Unidos, que ele queria uma guerra sem vingança, um fim de guerra sem vingança, porque ele achava que isso poderia gerar novas guerras. Será que ele estava certo? Mas os demais países, a Itália, a França e a Inglaterra, principalmente a França, ofereceram termos bastante punitivos para a Alemanha. O tratado tinha apenas 256 cláusulas, termos. Todos eles puniam a Alemanha. Todos eles eram de punição. Entre elas, a perda de 20% de todo o território alemão, o país da Alemanha se diminuía, eles deviam devolver, então, a Alsácia-Lorena, por exemplo, para a França, a perda de todas as colônias que eles tinham na África e na Ásia. Também, eles vão ser condenados a pagar todo o custo de guerra, tanto civil quanto militar, que qualquer país envolvido teve. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial tinha custado 180 bilhões de dólares. E vamos lembrar que a Alemanha justamente se rendeu porque ela não aguentava mais economicamente a guerra. Ela estava falida financeiramente e se rebelou. Daí ela negociou a paz. E agora que ela negociou a paz, ela tem uma multa para pagar. O custo de toda a guerra ela deveria pagar para as nações que venceram. A proibição da Alemanha de produzir tanques, a proibição da Alemanha de produzir canhões, a produção da Alemanha ter uma marinha de guerra e a proibição da Alemanha fazer uma aviação de guerra. Para um Estado tão militarizado quanto era a Alemanha, isso aí era uma humilhação. Eles não poderem ter soldados, não poderem ter armamentos. Tá? E a limitação do seu exército a 100 mil soldados apenas. Não podia ter mais. E soldado a pé. O máximo que podia era cavalo. Tá? Mas eles não podiam ter equipamento pesado militar. E eles não podiam colocar nenhum soldado na fronteira da Alemanha com a França. Aquela região tinha que ser desmilitarizada, ou seja, deixar a fronteira aberta caso a França quisesse invadir a Alemanha, colocando em risco aí a segurança alemã, que tinha um grupo muito reduzido de soldados. Outras coisas, terminou por aí? Não, não terminou. Então, a devolução da Alsácia-Lorena para a França, a Alemanha, a título de indenização, também deveria fornecer 7 milhões de toneladas de carvão para a França, de grátis, de graça, e 8 milhões de toneladas de carvão à Bélgica, sem ganhar um centavo por isso. A marinha de guerra, a marinha alemã, ela era toda entregue para as nações vencedoras. Ou seja, a partir de agora, a Inglaterra ficava com os barcos de guerra alemão, a França ficava com os barcos de guerra alemão. Ou seja, não só eles perderam a marinha, como eles aumentaram a marinha do inimigo. Tá. A província industrial do Sarre, que é uma província muito rica na região próxima à França, muito industrial, ficaria sendo administrada pela França por 15 anos, ou seja, ela daria lucro para a França, não para a Alemanha. E a Alemanha reconhecia que só tem um motivo pelo qual a guerra aconteceu. Foi porque a Alemanha quis. A Alemanha era a única culpada da guerra. A Inglaterra não tinha culpa, a Áustria não, a França não. Todo mundo era mocinho. Só a Alemanha era o bandido dessa guerra. Então veja, gente, vamos lembrar que tudo isso aqui, tirando deles carvão, tirando território, tirando a administração de parques industriais, e eles ainda teriam que pagar 180 bilhões de dólares aos países vencedores. Então, eles acabaram completamente com a economia e com o exército alemão. Isso se tornou uma situação muito problemática dentro da Alemanha. Mas vamos para a nossa próxima atividade. Após analisar alguns dos termos do Tratado de Versalhes, a que conclusão é possível chegar sobre seus termos de paz? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, respondido? Após analisar alguns termos do Tratado de Versalhes, a que conclusão é possível chegar sobre os seus termos de paz? Bom, os termos eram caracterizados pelo revanchismo, principalmente por parte dos franceses e dos ingleses, e priorizava a diminuição da influência militar e política alemã sobre a Europa e sobre o resto do mundo, além de conter indenizações econômicas muito restritivas para o futuro alemão. O período que vai vir depois da Primeira Guerra Mundial para os alemães vai ser um período de grande crise econômica, com altas inflações, com altas dificuldades de trabalho, e vai ser um período que vai se desenvolver um grande movimento que é o nazismo. O Hitler condenava, desde o primeiro discurso dele, esse tratado, dizendo que isso aí era o tratado da vergonha. E isso vai incentivar daí um clima de revanchismo por parte da Alemanha, que agora vai querer se vingar desses termos tão duros que caíram sobre ela depois do término da Primeira Guerra Mundial. Algumas coisas que aconteceram também na guerra. O genocídio armênio, o primeiro genocídio da era contemporânea. Acusados de apoiar o Império Russo, os armênios que viviam sob o Império Turco-Otomano foram sistematicamente mortos pelo governo. Esse aí é considerado o primeiro genocídio do século XX. Eles passaram a matar. Bastasse ser armênio, você era morto. Antes de acontecer outros genocídios, que no século XX aconteceram diversos, infelizmente, houve o genocídio armênio. Isso é uma situação de conflito até hoje entre a Turquia e a Armênia, porque a Turquia diz que não houve genocídio, que o que houve foi uma grande fome que matou tanto armênios quanto turcos. Só que os armênios alegam que não, que foram os soldados turcos que removeram os armênios e mataram eles sistematicamente. Então, essa é uma das grandes consequências que tem, é uma situação de conflito até hoje. Você tem países que reconhecem que houve o genocídio, tem países que não reconhecem isso. E isso pode mudar a sua relação de amizade ou com os turcos ou com os armênios. Outra grande mudança que você vai ter vai ser a participação das mulheres no mercado produtivo. A Grande Guerra mobilizou uma população masculina muito grande para o combate, cerca de 70 milhões de soldados. Só que você precisava produzir ainda, produzir munições, produzir armas. O que vai acontecer? As mulheres agora passam a viver nas fábricas, passam a trabalhar e fazer essa produção. Elas passam a ganhar seu próprio salário. Elas passam a ter sua própria vida. Muitas cidades na Alemanha e na França ficaram desertas de homens. Só tinha crianças, idosos, feridos da guerra e mulheres. Então as mulheres passaram aí a participar da produção, passaram a poder sair, ter liberdade delas irem mesmo no cinema sem depender do marido e começam a ganhar cada vez mais a sua independência. Elas foram fundamentais, essas mulheres, para a produção de armas, que estavam matando os maridos delas também, né? Mas, com o fim da guerra, os homens retornam e eles querem seus cargos de volta, as mulheres são despedidas, e aí vai ganhar muita força o movimento sufragista, aquele movimento de luta pelos direitos das mulheres a voto, pelo direito a trabalhar, pelo direito à igualdade legal. Aqui que ganha muito, porque durante a guerra elas tiveram uma liberdade que até então muitas delas não conheciam. O movimento sufragista já existia antes, mas nem todas as mulheres participavam. Depois da Primeira Guerra Mundial, elas começam a exigir mais os seus direitos. Então, para elas, isso se tornou bastante importante, essa guerra. Tá. Outra herança da guerra, ficou muito famosa, vem aqui com a frase do historiador Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos. Ele fala para a gente: outro motivo, porém, era a nova impessoalidade da guerra. A guerra se tornou algo impessoal. Você não tem mais aquele contato pessoal de olhar teu inimigo. Da guerra. Isso porque matar, a impessoalidade da guerra, que tornava o matar e o estropiar uma consequência remota, de apertar um botão ou virar uma alavanca. Você não tinha mais aquela ação pessoal dos dois se enfrentando de frente, corpo a corpo, vendo o seu adversário sofrendo. Você ia lá, apertava um botão no canhão ali, você nem sabia quem que era a pessoa que morria. A tecnologia tornava suas vítimas invisíveis. Diante dos canhões permanentemente fixos na frente ocidental, estavam não homens, mas apenas estatísticas. Então, agora a guerra ela começa a se tornar uma guerra mais fria de sentimentos. E com isso, ela vai se tornando cada vez menos romântica, menos idealizada. Tá? Então, vamos para mais uma atividade. A Primeira Guerra Mundial significou grandes mudanças na sociedade contemporânea. Quais mudanças nós podemos citar aqui? Vocês vão ter um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, pensaram? Responderam? A resposta correta aqui, uma sugestão para vocês é: podemos destacar o fortalecimento das mulheres nas áreas produtivas e em sua disputa pela conquista dos direitos políticos. Podia falar também da impessoalidade da guerra, podia falar também da invenção do genocídio, mas isso aqui é uma característica aqui que vale a pena destacar da Primeira Guerra Mundial, que trouxe para o progresso da luta das mulheres. Tá? Então, retomada, o que nós vimos na aula de hoje? A Primeira Guerra Mundial resultou em grandes mudanças sociais e políticas para a Europa, com grandes impactos na década seguinte. E o outro, os acordos firmados no final da guerra, como o Tratado de Versalhes, trouxeram graves consequências, não apenas para os países derrotados, mas para todo o planeta. Muitos historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial não é nada mais, nada menos do que a continuação da Primeira Guerra Mundial. Então, agradeço a todos. Tchau para vocês.